Muito boa noite, Moçambique, e a todos que nos acompanham a este programa, portanto, debate político para hoje, dia 6 de março de 2022. Portanto, o primeiro programa do mês e já vamos, portanto, trazer os principais temas que fizeram parte da agenda de debate mediático nacional e o nosso apanágio é, através da representatividade parlamentar, a pluralidade de ideias, podermos construir consensos através de divergências e pontos de vista diferentes, mas com o intuito de fazer crescer o nosso país, que é Moçambique, ao bem de todos nós. O debate político, esta noite, recebe os nossos panelistas. Augusto Pelembe, boa noite, seja bem-vindo. Ou é estreante do nosso programa e seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar meus pares do painel e obrigado à televisão por esta oportunidade que me concedeu. E Gilberto Chirins, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maúce, obrigado pelo convite e dizer boa noite aos colegas do painel e a todos aqueles que nos veem através das várias plataformas instaladas. Exato. Muito obrigado. A saudação também extensiva a si, Camilo. Muito boa noite, Maúce e meus colegas do painel e a todos que nos veem. Espero que seja um bom debate hoje. Exato. Bom debate deve ser, efetivamente, porque os nossos temas são de encher, portanto, água na boca. E porque é debate político, vamos mesmo a um tema específico que foi manchete na política nacional, que foi a remodelação do governo de Filipe Nunes, Presidente da República, exonerou ao longo da semana e nomeou novos ministros. Destaque para a nomeação de Adriano Malean, que até então era ministro da Economia e Finanças, passa a ser ministro, aliás, primeiro-ministro em substituição, tanto de Carlos Agostinho do Rosário. Vamos, portanto, compreender estas movimentações, o que poderão significar, tendo em conta que o Presidente da República já fez mudanças de cerca de 20 ministérios, aliás, ministérios não, posições ao longo do seu tempo como estadista moçambicano neste segundo mandato. Vou assim, primeiro, Augusto Pelembe, como é que olha estas nomeações, tendo em conta vários fatores? O primeiro fator é o chefe de Estado já está a meio do seu segundo mandato e depois começamos a olhar a preponderância das mexidas em termos de ministérios, economia e finanças, energia, neste período em que nós somos uma provável potência econômica. Bem, mais uma vez, boa noite. Primeiro dizer que é da sua prerrogativa tomar essas decisões, ele é Presidente da República, é normal que o faça, mas temos que olhar no outro ângulo. Primeiro porque eu acho que o primeiro a ser demitido, a pedir demissão, seria ele, o chefe do Estado, porque na minha opinião, na opinião do Movimento Democrático de Moçambique, desde que ele tomou posse até então, o país afundou-se. Exato. Saímos de mal ao pior na governação do presidente Filipe Jacinto Júnior. Será de bom tom, se ele fosse honesto com ele mesmo, colocasse o seu cargo à disposição, porque temos que lembrar que quando ele tomou posse, em 2015 para cá, nós comprávamos açúcar, com 100 meticais comprávamos 3 quilos. E hoje, 1 quilo de açúcar anda aos 80, 70 meticais. Ou seja, com 7.000 meticais de salário, tu conseguias ter uma cesta básica. Hoje, os últimos cálculos para um cidadão moçambicano ter uma cesta básica precisa de 19.000 meticais. E o salário mínimo não passa de 5 ou 4.000 alguma coisa. Ou seja, é preocupante, a governação de Filipe Nunes não trouxe melhorias daquilo que se esperava, porque levando a razão, todo governante, ou seja, toda a governação deve ser solução para o seu povo. Infelizmente, a governação de Filipe Nunes não trouxe soluções para o povo moçambicano. Ao contrário, trouxe mais peso, mais encargos, mais sofrimento para os moçambicanos. E não podemos apenas, como se tem dito, refugiar-se a fenômenos naturais, também a Covid-19, ao terrorismo,
em Cabo Delgado. Isto não justifica a inoperância da sua governação, porque se formos a olhar, há vários países no mundo, estamos a falar de Israel, que há 40 e poucos anos convive com a guerra com a Palestina, mas está aí, o índice de desenvolvimento é muito alto. Estamos a falar da própria Nigéria, que tem os Boko Haram, e os fenômenos naturais é normal. Todo governo, no seu plano quinquenal, tem vista esses fenômenos como combatê-los. Então, não pode ser a razão de Filipe Nyusi justificar a sua inoperância por causa desses fenômenos naturais, que é o normal da nova conjuntura mundial. Agora, suas remodelações não vai trazer nada de novo, porque se for já olhar o Maleane como ministro das Finanças, não trouxe nada de novo. Falando da inoperância do Nyusi, também falamos da sua equipe de trabalho, e que Maleane também faz parte. O Mesquita também faz parte da inoperância, já esteve no outro ministério, se não me falha a memória, foi dos transportes agora no comércio, também esteve enfermo de vários problemas gravíssimos que não trouxeram nenhuma solução ao país, e para nossa infelicidade é levado para um outro ministério que também é crucial para o desenvolvimento de uma nação. Não sei qual é o pensamento do presidente em levar essas figuras que passaram de outros ministérios e não trouxeram nada de novo para o desenvolvimento do país e os colocar em outros ministérios. Exato. E também, olhando para o sistema político da Frelimo, podemos perceber que tanto Joaquim Chissano, Armando Guebuza sempre o fizeram quando faltava 2, 3 anos do final do seu mandato, que é acomodar algumas pessoas. Ou seja, vocês que não comeram no meu mandato têm agora a oportunidade de comer. Então, a entrada de novas figuras, na nossa opinião, como Movimento Democrático de Moçambique, é mais uma forma de dar comida àqueles que nos anos passados não tiveram essa oportunidade. Infelizmente mesmo, nós como MDM, partido da oposição, sonhávamos, apesar de sermos de oposição, queríamos que a mudança trouxesse benefícios para a sociedade, mas infelizmente, olhando para aquilo que tem sido tradição, tem sido o passado, está claro que aqui é mais uma forma de dar tacho àqueles que não tinham e continuar-se a sambarcar o país. Exato. Infelizmente, mas em suma, quem devia pedir demissão primeiro é o Presidente da República. Infelizmente, os líderes africanos têm esse lado. Mesmo sabendo que são incompetentes, incapazes, ineficazes, não pautam por pedir demissão. A não ser que muitas das vezes preferem serem tirados à força, golpe de Estado ou revoluções. Mas, estamos em Moçambique, não temos tido essa tradição, mas se Filipe Nyusi fosse honesto com ele mesmo, ele pediria, seria ele o primeiro a colocar o seu lugar à disposição. Muito obrigado, Pelembe. Voltaremos assim, ainda neste tema. Vou assim agora, Chirinza, para poder compreender. Temos aqui os nomes, João Osvaldo Machatine. Poderá a sua exoneração estar a ver, na sua opinião, com a questão polêmica, provavelmente da exportagem das infraestruturas que foram muito criticadas? Era uma das pessoas consideradas delfim do atual presidente, na opinião pública diversa. Será isto? E quem vai substituí-lo? Será a pessoa acertada, o engenheiro Carlos Mesquita? Obrigado, Maús, mas quero permitir que eu traga o ponto prévio. Desde que não leve mais de 1 minuto. Não. O meu ponto prévio tem a ver com a abstenção de Moçambique na votação da condenação da Ucrânia. Da Rússia à Ucrânia. Certo. Esteja a ver de que é muito curto e breve, porque esta abstenção tem a ver com a maneira de pensar que Moçambique sempre teve, desde a independência. Nós achamos ser uma matéria que não devia ser de abstenção, ou votar contra ou votar a favor. Então, é por isso que durante a existência dos insurgentes,
muitos nomes foram atribuídos aos insurgentes. É um grupo de malfeitores, é um grupo de serumáticos, que já foram identificados, e hoje em dia estamos mergulhados nesta guerra em Cabo Delgado. Curto e breve. Muito bem. Acerca do co-cidadão Machatini, pode e pode não ser, porque até agora ainda faltam algumas nomeações. Exato. Ainda não temos a vice-ministra de Saúde, por exemplo, que o ministro dos combatentes. É um exemplo. Para lá, Machatini não vai, porque nem fisga sabe usar. Ou usou nos tempos de criancice dele. Então, para dizer de que eu posso concordar contigo, as mais obras havidas e esta polêmica das portagens podem ter sido elas que precipitaram o nosso dançarino, neste caso o nosso presidente da República, a exonerar. Então, isto quer dizer que o presidente escutou o clamor das pessoas e tomou a devida decisão. Clamor, entre aspas, temos que ter cuidado. Atenção, isto é um jogo político. Exato. Sabes de que a história das portagens fez correr e ainda está a fazer correr muita tinta. Das obras que foram recentemente inauguradas de pompa a pompa, gastou-se muito e rios de dinheiro e que fez correr muita tinta. Podem ser os motivos. Daí que até anda aí nas redes sociais de que ele foi exonerado porque declarava de que foi usado 1000 sacos de cimento enquanto só foram 300. Certo. Punha pouco cimento e pouco ferro. É o que está a acontecer. Então, isto para dizer de que só respiremos fundo depois de se completar todas as exonerações e nomeações. Porque há buracos ainda por tapar. Certo. Então, ele pode ser empurrado. Assim como quando exoneraram o homem da tabela única salarial. Ficamos preocupados. E agora, o que é que vai ser? Estava-se a falar entre abril e maio que vai entrar em vigor com um novo ministro lá e ele exonerado, mas está aí, foi empurrado, coitado, apesar de estarem a violar os direitos de idoso, porque ele é idoso, está com 72, 73. Ele é idoso, devia estar em casa a brincar com os netos ou com os sobrinhos, e o presidente Nilson o chamou. Só espero que ele aguente, não seja como o ex-edile de Quilimane, que depois foi obrigado a vir mentir de que já estava velho e incapacitado para continuar. Refere-se ao Pio Matos. Muito bem. Camilo, temos esta situação de remodelações a algum momento próximo a um período bastante interessante dentro do Partido Frelimo, de forma particular, tendo em conta o Congresso que se aproxima. Corrobora com esta iniciativa segundo a qual o Presidente está a tentar acomodar e a tentar criar estruturas de pessoas próximas e que possam lhe dever lealdade, como tem sido avançado em alguns círculos de opinião? Bom, é normal que num ciclo de governação hajam remodelações. E neste caso particular, destas remodelações que houveram, ou então se calhar mexidas no xadrez, não é? Seja para solidificar alguma coisa. E as novas caras que subiram, seja um consolidar, uma continuidade. Não concordo muito com o que os meus colegas de painel disseram, porque trabalho é assim mesmo. O trabalho não é estático, é dinâmico e vai exigindo cada vez mais das pessoas. Quando as pessoas não têm capacidade para isso, claro que pedem ou são afastadas. Estávamos a falar do caso da colocação do Maleane como primeiro-ministro. Para mim, até se calhar era já vai tarde essa nomeação, porque o Maleane é muito executivo, é um gestor nato.
Exato. E para isso, para a figura de primeiro-ministro, precisa-se de uma pessoa com esse carisma, em que consiga mexer a estrutura executiva deste país. Então, acho que faltou um pouquinho disto no próprio executivo, não é? Certo. Em que há ministérios que, se calhar, não responderam à expectativa. E também dizer que o meu colega, que essa questão de cesta básica, 19 mil meticais, hoje a gente não sabe o que é uma cesta básica, não é? Cesta básica são produtos de primeira necessidade. Exato. Quanto é que poderia custar para si, em termos, uma cesta Para básica? mim, uma cesta básica não ia ultrapassar os 3 mil meticais. Isto é uma cesta básica. Cesta básica. Estamos a falar de cesta básica. Exato. Então, Produtos Isso é constituída mais ou menos com agora, quais? para dizer o seguinte, que os meus colegas de painel deviam, como partidos políticos, encontrar soluções para ajudar o partido que está no poder, em vez de estar a lamentar ou a criticar. Nos outros países até criam-se figuras de sombra, ministros de sombra, etc., para encontrar alternativas. Certo. Para o que quer que esteja a acontecer de mal. Certo. Agora, a nossa oposição, não sei se vou chamar oposição, porque oposição é isto, é tu criar alternativas também, não só criticar. Quando tu apareces na televisão, nos jornais, onde quer que seja, só a criticar, o que tu estás a fazer? Apresenta as soluções. Ok, o Machatina errou, o ferro, etc., como estão a falar. Foram lá ao terreno quando o Machatina andava a fiscalizar as estradas ou as pontes. Algum partido da oposição foi lá com ele para fazer a fiscalização. Desculpa, Sr. Ministro, o material que está a ser usado aqui não é. Por exemplo, né? Ou manda alguém técnico que seja capaz de ir fazer essa correção. A minha pergunta é uma: o que é que estamos a fazer como partidos de oposição? É criticar? Não, Exato. eu acho que temos que fazer mais. Temos que fazer muito mais para que o nosso país, porque este país não é da Frelimo ou do Presidente Nussi, não é isso. Este país é de nós todos. Então, se nós próprios só ficamos na sombra a criticar, a apontar o dedo, ou então, se calhar, até com milicianos digitais nos WhatsApps, aí as coisas tornam-se difíceis. O que nós temos que fazer é ser uma oposição como deve ser. E eu acredito que, se um dia a Frelimo passar por este lado da oposição, o papel nunca vai ser diferente. Exato. Muito obrigado, Camilo. Já havia levantado o braço antes de si. Não, Qual é a sua opinião? Eu queria dizer sua posição, Pelembe? o Camilo, eu fui um dos críticos quanto às portagens. Por acaso até fui ameaçado, fui empurrado com o chefe das operações. Fui lá, em solidariedade com aqueles jovens, que é esse o nome, que estava a liderar a marcha. Eu estive lá presente. O Clemente Carlos. O Clemente, estive com ele. Fui uma das pessoas que fui empurrado pela polícia. E fui lá para dizer que aquilo era ilegal, porque a estrada circular foi um empréstimo que o país fez para a construção daquela estrada. E nós estamos a pagar com os nossos impostos. Como é que chama? Quem está a explorar as portagens é a Revimo. Não gastou nenhum centavo para a construção daquela estrada. Ou seja, a Revimo é o Ministério das Obras Públicas, é o INSS, é aquela organização do Banco de Moçambique. O INSS é o nosso dinheiro que está ali. As obras públicas é o Estado, é o nosso dinheiro. Então, o que é que nós estamos a pagar ali? O que é que nós estamos a pagar ali? E nós dissemos que aquilo era ilegal. Submeteu-se uma providência cautelar, que foi respondida em menos de 24 horas. O Tribunal Administrativo, de forma inexplicável, tomou aquelas decisões. Isso quero elucidar. Que nós reclamamos. Mas nós reclamaram vamos como partido político ou como sociedade civil? Nós fomos como MDM. Nós já A aparecemos. minha pergunta, quando fala... A tua televisão esteve lá. Deixa eles dormir. Mas a tua televisão esteve lá. Eu fui uma das pessoas que dei a conferência de imprensa. Não sei se... Sim, eu estive lá. Nós demos a cara como MDM. A minha pergunta é uma. Sim. Foi lá... Fui como partidário mesmo. Como partidário. Sim. O local de fazer qualquer tipo de reivindicação é lá. Não, nós queremos... Primeiro. É lá mesmo. Primeiro. 2. Quando diz que
eu acho que existe um foro próprio para reclamar isso. E quando diz que meter uma providência cautelar, quem foi? Foi o MDM. Foi a sociedade civil. É isso que eu estou a dizer. Estamos a falar de duas coisas totalmente diferentes aqui. Então, sociedade civil fez o seu papel. Desculpa, a sociedade civil fez o seu papel. O que o MDM fez? O MDM foi na sua pessoa para a rua. É isso que o senhor estava a dizer. Mas posso continuar? Pode continuar, sim. Não fui eu, o Camilo sobre a rua, não foi só o Pelé. Eu estou a dizer eu que fui empurrado, mas fomos vários membros do MDM. O MDM apareceu, reclamou, através de uma conferência de imprensa, chamando a atenção ao Governo Central e ao Tribunal Administrativo e ao Ministério Público para tomar providências. Nós chamamos a atenção. Aquilo é um crime público, sabes? O último informe da Procuradora alencava problemas de adjudicações diretas no Ministério das Obras Públicas. Dizia mesmo claramente, há problemas. Aquelas empresas adjudicadas eram empresas de grupelhos da Frelimo. E nós dissemos na nossa comunicação, não basta o senhor Machatini ser demitido, o senhor Machatini tem que ser chamado à barra da justiça para justificar, porque não faz sentido aquela força, esse força em todo de nos obrigar a usar reportagens. Alguma coisa está-se a comer ali. Muito bem. Vou assim agora, estamos numa questão de gestão de tempo, meu caro Gilberto Chirinza. Não, quando pedi a palavra, é que o meu colega e grande amigo Camilo esteve a dizer de que tem que se montar figuras sombras. Eu quero elucidar a ele de que a Renamo já teve um governo sombra. E este governo sombra, sempre que interviesse junto aos governantes, era tido como pessoas que querem sabotar a governação da Frelimo. Exato. Porque por natureza do partido que ele representa aqui, sempre foi esse. Não viu com a história dos insurgentes? O presidente, o general Yusuf Mahamat, foi e aconselhou, chame amigos para virem nos ajudar. E falavam de soberania. E 10, 12 dias depois, foi chamar aqueles homens de Ruanda, que até hoje estão aqui. Agora não sabemos se estão aqui porque a soberania ficou escangalhada ou estão aqui porque ouviu o conselho do presidente Yusuf. Exato. Em relação a estes ministérios, voltando mesmo para este assunto em específico, vamos tentar aqui compreender, fazer as matemáticas. Neste momento, quais são os grandes desafios que temos? O primeiro-ministro é uma figura, Camilo, uma figura, digamos, sombra, porque praticamente a relevância do primeiro-ministro, o chefe do Estado é o chefe de governo. O primeiro-ministro, muitas das vezes, temos visto com bastante acutilância na Assembleia da República, quando vai responder às questões do governo. Mas o seu papel como executivo, neste momento, quais seriam os grandes desafios para Adriano Maliano, na sua ótica? Só uma correção. Chefe do governo ou do executivo é o primeiro-ministro. Se calhar podemos dizer que não tenha um peso político, mas como executivo ele tem a sua autonomia, tem o seu poder. É esse poder que eu acho que o Maliano tem para poder fazer face àquilo que em algum momento o Presidente da República possa ter sentido incomodado com aquilo que são, o que preconiza o seu manifesto, não é? De governação. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o Executivo é ele, quem tem que implementar todas as diretrizes do manifesto é o Primeiro-Ministro, com o seu... Mas essas diretrizes do manifesto, portanto, estamos a olhar para um fato de os ministros, do ponto de vista técnica, provavelmente subordinam-se a ele. Como é que é feita esta matemática do ponto de vista de subordinação? Os ministros subordinam-se ao Presidente da República, que os nomeou, ou ao Primeiro-Ministro? Qual é o peso que tem um Primeiro-Ministro, por exemplo? Em termos executivos, que devem satisfação e subordinação ao Primeiro-Ministro. Por isso é que todas as semanas tens reunião do Executivo. Mas quem os exoneros nomeia é o Presidente da República. Exatamente. Neste caso, quem tem poder qual é o para peso isso? que tem alguém que não me nomeia? Alguém que não me nomeia? É só uma questão de matemática mesmo, Camilo. Eu sou nomeado, sou ministro, sou nomeado pelo Presidente da República, sim, mas em termos de presto contas, alguém que não me nomeia. Esta matemática não pode fazer com que tenhamos que rever também o nosso sistema
se calhar, dar mais poderes ao primeiro-ministro? Bom, é assim que a Constituição preconiza, então eu acho que não faz sentido nós estarmos aqui a discutir isso. Exato. O que faz sentido é estarmos a discutir a questão hierárquica, como é que a coisa funciona. Certo. Não é? Então, a coisa funciona assim, o Presidente da República nomeia, mas existe um chefe do Executivo e que os outros todos devem satisfação. E neste caso, quem mexe as pedras, quem tem, digamos, o maestro, se fosse uma orquestra, o maestro é o primeiro-ministro. Tem que fazer com que a música seja harmoniosa, não é? Certo. Então, quando não há harmonia, há este tipo de situação. E acho que o Presidente da República, em concertação com o primeiro-ministro, não é? Neste caso, viram que efetivamente tinha que haver alguma coisa por se fazer. E foi o que aconteceu. Exato. Portanto, na nossa ótica, neste momento, Moçambique precisava de um primeiro-ministro à altura de Adrano Maliano. Eu acredito. A questão da idade, da responsabilidade, como foi avançada aqui, como talvez um dos limitantes, é irrelevante. Bom, eu acho que se ele sente-se capaz de exercer a função que lhe é incumbida, ele aceita. Mas também tem a prerrogativa de dizer não é? Exato. Não há uma imposição para aquele lugar. Ele podia ter dito que não, que queria descansar, etc. E podia ter ser atendida a sua intenção. Muito bem. Augusto Pelém. É assim, nós temos que ser honestos. Eu acho que Camilo está aqui na televisão, é partidário, tem que defender os interesses do partido, mas no fundo, o Camilo sabe que, ainda que Maliano seja bom gestor, mas está dentro de um sistema político viciado. E o que mais prevalece não é a sua capacidade intelectual ou capacidade administrativa que vai prevalecer, é o sistema político no qual ele está inserido. E o sistema político da governação da Frelimo está contaminado, está sujo. Ainda que ele seja bom, temos que aceitar isso. Se eu dizer ao contrário disso, estaria a mentir para mim mesmo, para os telespectadores que estão nos assistir. É que, ainda que trouxesses Barack Obama ou Donald Trump e pôr aqui como primeiro-ministro, mas estar dentro do partido Frelimo, vai ser um desastre. Eu te garanto isso. Evaristo, ainda que levemos você, vamos te colocar ali. Você é bom na televisão, mas chegares ali, has de ser corrompido. Aquilo ali. Não, eu prefiro continuar aqui. Ainda bem. Mas eu garanto, sinceramente, sabes que o Carlos Agostinho de Rosário é um sujeito de grande respeito a nível internacional. E até conjuga-se que foi uma imposição internacional para que essa figura fizesse parte do governo para alguns atos diplomáticos para aceitação de Moçambique em algumas áreas internacionais. Mas, quando ele entra num sistema viciado como o nosso, perdeu-se. Não é a falta de capacidade daquele senhor, mas o sistema em que ele está. É um sistema de roubalheiras, é um sistema de nepotismo, é um sistema de compadrio. E se tu não teres amizade ou compadrio, se fores já notar, esse novo ciclo de governação são as pessoas mais próximas do presidente Inhouse. O Carlos Mesquita estudou com o presidente Inhouse. O Maliano, se for já olhar o que aconteceu na BO, Maliano talvez é o prêmio porque ele foi lá defender com caras e dentes e unhas o presidente Inhouse. Talvez foi premiado por isso. Porque em termos normais, vamos ser honestos, o que é que Maliano fez para o país? Esteve no Banco de Moçambique como governador, trouxe o que de novo? Era aqueles 50 milhões de meticais, uma nota de metical que era muitos zeros, é isso? Trouxe coisa boa para Moçambique? Vamos agora, como ministro das Finanças, trouxe o quê? Nada, só trouxe o encargo para os moçambicanos, porque pagou a dívida dos hematuns, mesmo o Conselho Constitucional ter chumbado. É o que Maliano fez. Então, eu sinceramente, me dói dizer que Maliano vai trazer coisa nova para o país. Exato, só para não perdermos o fio, eu vou fazer o tridente aqui para o Camilo responder, porque ele pareceu-me que tem resposta. Depois vou assim
Chirinza, só para podermos fechar este tema. Bom, primeiro para dizer que o primeiro-ministro Maleane, eu acho que isto não foi um prémio para ele, entanto como o trabalho que foi feito na BO para defender o Presidente da República. A questão da BO é um assunto à parte. Para tu pedires ou chamares um Presidente da República para ir depor e fazer o que quer que seja na tenda, tem que haver motivos, coisas substanciais. Primeiro, um minuto só, um minuto. Os 10 milhões que a Frelimo mamou, e ele é presidente da Frelimo, é pouco. Tu fazes parte de um partido político. Fazes parte de um partido político. Sim, faço parte. Dentro daquilo que são os teus estatutos, você tem restrições de receber dinheiro de quem quer que seja. Por exemplo. Não. Sim. Só diz sim ou não. Sim. Não é qualquer. Não, sim. Tens restrições? Não. Não tem. Mas então, comeu. E esse dinheiro é que nos prejudicou. Um minuto. O carro que ele usou para a campanha. Presta atenção. Vamos deixar o Camilo falar. Agora é a vez dele. Tu não estás a deixar falar. Eu estou a dizer, deixa o que eu vou falar. Tu tens um estatuto. Tu és livre de receber dinheiro de quem quer que seja. Se tu estás a apontar que entrou dinheiro 10 milhões na Frelimo, primeiro, tens que provar. Primeiro. 2, qualquer pessoa é livre de meter dinheiro em qualquer partido político. Não precisa justificar. Não é doação, não é suborno. O partido político pode receber o dinheiro que quiser. Teu partido recebe dinheiro até da Inglaterra, que todo mundo sabe. Não é? Mas ninguém fala, não precisa de falar. Vocês têm pessoas na Inglaterra, na Escócia, mas ninguém fala. Por quê? Porque vocês podem receber dinheiro de onde quer que seja. Mas esse dinheiro... Um minuto só. Nós estamos num tema que era o Primeiro-Ministro. Não é? Eu só estava abrindo uma parte para ti. Então, para dizer que a questão de ser chefe do governo, neste momento, eu queria dizer que, primeiro, não é uma questão de renovação, ou não sei o quê, é uma questão de continuidade. Nós estamos aqui numa questão de continuidade, não de renovação ou de qualquer outra coisa que seja. Todos os ministros, o fato do ministro Mesquita ter trabalhado ou ter estudado com o presidente Miús, o que é que isso quer dizer? Não merece ser ministro? A minha pergunta é, mas não merece ser ministro? Merece, mas quando não, se merece, não então não nada, temos... não trouxe nada de novo, não resolveu o problema do povo. Se merece ser ministro, não temos que questionar o que quer ser. Vamos questionar o trabalho dele. Não com quem ele brincou, não com quem ele brincou ou com quem trabalhou. Eu questiono o trabalho mesmo. Prontos, mas o presidente Nunes acredita no trabalho dele. Se calhar não foi visível no Ministério do Comércio, mas agora no outro Ministério das Obras Públicas, que acredito então, que seja... Estamos a premiar incompetentes. Exato. O que é que tu querias o que é que tu sugerisse que fizesse? Que a Frelimo se demitisse, é isso? Para o teu coisa? Sem dúvida. A Frelimo é igual àquela... Agora eu queria também dizer... Também queria dizer com muito pouco tempo, ainda não falou quem faz as instituições, partidos, instituições, etc., são pessoas. Tu não podes julgar uma componente inteira por causa de meia dúzia de pessoas. Se meia dúzia de pessoas roubam ou são corruptas, tu não podes julgar uma instituição toda. Tu não podes dizer que o Ministério tal é corrupto. O Ministério está ali, as pessoas são dinâmicas, saem. Quem faz essas falcatruas são pessoas. É essas pessoas que nós temos que combater. Não é uma instituição. A Frelimo toda não é corrupta, tem pessoas idóneas. Há pessoas que fazem parte, há pessoas que não fazem parte daquilo que é a ideologia da Frelimo. Não é? Há pessoas que não fazem parte dessa ideologia que seja Frelimo. Meu Camilo, pode me dar exemplo. Nós na Frelimo não falamos nomes. Eu sei. É por isso que na Frelimo... Só para dizer que você não pode julgar já não temos um partido inteiro. Eu concordo plenamente. Fala de pessoas. Fala de pessoas, não fala do partido. Camilo, já não é um debate mais dual, senão já vamos deixar aqui o nosso amigo Chirinza fora. Eu estou perplexo porque continua, eu já queria gritar aqui no estúdio de satisfação. Exato. Que ele desse exemplo dessas pessoas idôneas dentro da Frelimo. Exato. Porque já não existem. As pessoas idôneas era aquele Fernandes, né? Rosário Fernandes. É por isso que já... que era ser alto. Sim. Foi... Já não há pessoas idôneas. Quem é idôneo? Mesmo até meu amigo. Não sei por que até agora não está na tenda. Não sei se é por ser meu amigo, estão a considerar isso, que nada. É amigo de Chirinza da Hernam. Não há pessoas idôneas na Frelimo, mano.
Mano, não existe. Se andas por aqui, sabes que nós sempre considerávamos o Inês Comis como uma pessoa idônea. Mas quando andamos por aqui, vemos aqueles, como é que se chama? São placas, né? Sim. Onde que vê a descrição da obra. Para se fazer um muro de 15 metros por 20, 27 milhões. Ficas maluco. Eu até questiono, não falharam aumentar um zero. De que nada é aquilo. Vou voltar a É a dizer. idoneidade disso. Vou voltar a dizer que. Muito bem. Caro Evaristo, vou voltar a dizer que a nossa oposição é caricata. Não é de soluções. Não é de soluções, é de Exato. problemas. Nada, só. a oposição É de não pode ser problemas só. solução. Porque quem cobra impostos não é oposição. Certo. Quem cobra impostos é posição. E neste caso, temos uma posição há 46 anos que está cobrando impostos. Achem mesmo de que no mundo em que você tira pessoas na rua que ganhavam sua renda e pagavam imposto autárquico, que é IPA, de 460, tiras todo mundo para ficar em casa, não pode estar na rua a produzir renda. E aumentas o imposto autárquico para 520. Então tu queres fomentar. Exato. É a primeira Queres coisa. fomentar Achas normal? mercado ambulante, é isso? Estás a Não, fomentar mercado mercado dá ambulante? emprego. Estás a fomentar mercado Dá ambulante? emprego. Ninguém tem que dar emprego, tu tens que procurar emprego. Tem sempre. Mas procurar emprego, sim. Sim, tens que procurar Existe coisas isso. para fazer. Mas não é na rua, Mas está a ver? companheiro. Não é na Está a ver? rua. Está a ver que são maus gestores. Não é na rua. Compram imposto e não criam emprego. Não é na depois rua. diz que tem que procurar. Muito bem. Aceito que não seja. Não é na rua. Muito obrigado. Essa empresa que as pessoas têm que ir. Já, para não extrapolarmos o tempo, também o próprio tema, creio que não é tudo que gostaríamos de ter discutido neste tema sobre a remodelação governamental. Oxalá que os próximos dias possam validar ou desmentir as nossas posições, mas muito obrigado. Vamos mesmo saltar para o segundo tema, porque o nosso tempo é escasso. Ao longo da semana, portanto, dia 28, na abertura da na quinta sessão da 9ª legislatura da Assembleia da República, o chefe da bancada da Frelimo, portanto, fez menção, o Sérgio Panti fez menção da existência, aliás, de condenação à suposta existência da junta militar da RENAM. Aliás, antes, o brigadeiro Chongo Vidigal, do exército moçambicano, tinha dito que há um surgimento da junta militar da RENAM. Tendo em conta a ligação mesmo específica a este caso, eu vou começar por si mesmo, Pelém. Como é que olham? Aliás, queria dizer ao Xirinza. Xirinza é do partido da RENAM, de onde supostamente nasceu esta junta militar da RENAM. Qual é a opinião que tem em relação a esta suposta existência da junta militar da RENAM? Eu não tenho opinião, tenho posição segura. Exato. A existência da junta militar hoje só está na cabeça dos que são da Frelimo. E nós dissemos, estamos seguros de que se é que existe a criação da Frelimo, dos tais, como é que se chama? Veículos operativos da CIS. Dos números que foram nos facultados dos homens que eram da junta militar, todos eles já foram desmobilizados. Restam os 16 que estão na montanha de Gorongosa, na base central, onde que será a última desmobilização que deverá ocorrer. Acerca do Vidigal Costa, Vidigal Chongo, eu só quero lhe parabenizar ele como porta-voz dessa tal junta. Porque quem está nos a trazer essa situação é Vidigal Costa, na qualidade de quê? De porta-voz da junta. Porque o que nós vínhamos a saber, e ele é pago salários numerados, como militar das Forças Armadas. Isso de que ele é porta-voz. E só para veres uma coisa, tem que estar atento, Maús. Trouxe-lhe o nome da tal pessoa. Não tem o nome, mas o jornal... portanto, aquela pessoa morreu há muito tempo. O jornal... a não ser que essa o junta jornal vai da praça ser dirigida, já avança o nome. Vai ser dirigida por um indivíduo que está morto. Um Maciafu morreu. A não ser que foram acordar. Então,
para dizer que isto aqui é montagem. E outra coisa, quero chamar a atenção a Simaús e aos colegas e aos telespectadores lá em casa, esta Câmara, né? Lá em casa, sempre quando estamos próximos de qualquer que seja a eleição, acontecem coisas destas. Ainda recorda dos Montes? Exato. Ainda recorda dos Young Pioneers? Ainda recorda da Junta Militar de Mariano Nhongo? Então temos que estar atentos. Com que objetivos essas o objetivo vai ouvir, porque agora está calmo. Os esquadrões da morte não estão a funcionar. O objetivo, Ferraz não dou nenhuma nem 2 semanas. Há de ouvir dizer que o combatente X que foi-se, chama-se instalar-se, não é? Depois da foi morto, foi raptado e morto. Há de ouvir. Eles vão entrar agora em ação. E é sempre. Isto não é de hoje. E daí estamos a apelar vivamente de que não existe junta militar. Junta militar foi no passado. Agora estão a tentar ressuscitar isso, porque quando aparece um indivíduo do exército e fala isso, o que quer nos transmitir? Muito bem. Onde é que ele ouviu isso? Exato. E quando ele ouviu, o que é que ele fez? Muito bem, Camilo. Foi Sérgio Panti, tanto chefe da bancada, tanto mostrou esta preocupação como preocupação do próprio partido, do qual é chefe da bancada na Assembleia da República. A ser verdade, pelos meios que, embora a Renamo esteja a não, que implicações isso pode trazer? Sendo falso ou verdadeiro? Bom, tomando as palavras do camarada Sérgio Panti, nós temos que perceber que Moçambique é um Estado de Direito. Qualquer reivindicação tem o seu foro próprio. É aquilo que eu estava a convidar os meus colegas. Se tem uma reivindicação, um foro próprio. Não é na rua, não é pensar que quando vais para o sítio, para reivindicar na rua, estás a reivindicar o que quer que seja. Exato. Então, essa junta militar a existir e tem alguma reivindicação a fazer, por ser um Estado de Direito, cria um partido político, por que não? Por exemplo, e reivindica aquilo que quer que seja, se não se identifica com aquilo que é o Estado da Renamo neste momento, e estão-se a juntar para o que quer que seja, cria um partido político e podem manifestar tudo o que quiserem. É dentro desse espírito que foi criado este Estado. É assim que nós queremos que as coisas aconteçam. Portanto, o que acha da posição da Renamo de desvalorizar? Sempre desvalorizou, mesmo na altura do Mariano Nhongo, também no princípio não sabiam de nada, nem conheciam, diziam que era um desertor, etc, etc. Então, a Renamo nunca vai aceitar o que quer que seja. A Renamo não aceita isso, vai sempre culpar terceiros pela desorganização interna que sempre foi. Então, nós não podemos também alimentar isso. O que nós temos que fazer é convidar a esses que, se efetivamente existem, a virem, criar um partido político e reivindicar o que quer que seja. É assim que funciona o Estado de Direito. Exato. Sim, Chinesa, 2 minutos. Sim, obrigado. Eu não sei, vou continuar a bater na mesma tecla. As escolas são diferentes, mas o português é mesmo que é dado nessas escolas. Certo. Eu não sei como é que se chama um militar que abandona o quartel. Como é que se chama? Na escola onde eu aprendi, chama-se desertor. Agora, até hoje, os nossos amigos não conseguem nos dizer como é que se chama essa pessoa que abandonou o quartel. Para não passar a me chamar de desertor. Está a falar de quem? Do Maranhão. Na altura, nós dissemos de que aquele é um desertor, é um indisciplinado. O indivíduo, quando abandona o quartel, porque existem regras. O militar deve obediência a regras. E se você está colido contra essas regras, você é um indisciplinado. Quando você abandonou, nem que seja 50 ou 100. Então, isso é a vossa desorganização interna. Quando você tem 50 pessoas, quando o Samito abandonou a Frelimo, era desorganização. Quando é que o Samito abandonou a Frelimo? O Samito nunca abandonou a Frelimo. Parece que estás-me a pôr numa situação... Estou a pôr, sim, senhora, porque Samora não, Machel assim, estou a referir que... Samora Machel Juro nunca abandonou a Frelimo. O que é que ele fez? Não fez nada, não abandonou a Frelimo. Não fez nada, só levantou, dançou. E todos vocês não dormiam.
o Comitê Central e não sei o que, não dormia. Não abandonou, é militar, é membro do Comitê Central da Frelimo. Exato. Muito bem. Não sabe Pelé, que está eu queria claro, olhar este assunto na perspectiva da fragilidade do próprio DDR. Não pode ser um espaço para dar aso a estas criações. Estamos a falar de militares, alguns que já reclamaram, fala-se de alguns que já abandonaram o próprio processo. Ainda bem que o Chirinza está aqui, poderá confirmar isso ou não, mas estamos a falar de dados avançados por alguma imprensa nacional. Esta questão da fragilidade do DDR não pode ser levada como uma das, portanto, um dos espaços para fomentar-se esse tipo de informação, se não é verdade a existência da junta militar. Bem, eu não sou perito em matérias militares, mas temos que chamar o passado para aqui. Há dias ouvimos o presidente da RENAM a dizer que o acordo do DDR foi um fiasco. Usou essa expressão fiasco. Certo. Por quê? Porque até na última remodelação das Forças de Defesa e Segurança foram exonerados alguns comandantes vindos da RENAM. Exato. Perderam o cargo de chefias. E lembro-me que num dos programas de uma das televisões foi questionado o secretário-geral da RENAM se antes da exoneração a RENAM teve conhecimento. Ele disse que não. Não teve Exato. Conhecimento. E nós sabemos que um dos acordos entre o governo da Frelimo e a RENAM é que onde houvesse um comandante, o vice-comandante devia vir da RENAM. É um acordo que foi assinado entre as duas partes. Exato. E pelo que vi e me apercebi, é que o governo, de forma unilateral, quebrou o acordo, não cumpriu, não chamou a RENAM à mesa para fazer a concertação da dita remodelação. Agora, vindo esta notícia da existência ou do renascimento da junta militar, com certeza nos deixa preocupados, porque já tínhamos um DDR fragilizado. Maus, não podes deixar de pensar. Mais de 5.000 homens que na vida só aprenderam a disparar, só sabem disparar, a vida é com arma. Vira e mexe não tem salários. Para terem salários, o Sufumá tem que correr, insultar na televisão, nos jornais, ser chamado pelo presidente da República para sentar, depois de 2 semanas houver alguma coisa. Quando não há comida, o Sufumá tem que vir reclamar. E depois vamos ouvir que renasceu a junta militar e alguns insatisfeitos do DDR estão lá. E temos que lembrar, e uma das coisas que eu nunca concordei é o Nhong reclamar a sua posição na RENAM. Mas há uma coisa que Nhong diz. O DDR não estava de acordo com os anseios dos militares. Exato. E nós estamos a assistir agora. Se for já olhar as pensões que estão a ser calculadas para os militares da RENAM, anda ali aos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Estás a imaginar? Um pai de família que viveu 18, 30 anos no mato vai sair para oferir um salário mensal de 2, 3 mil meticais. Qual é o futuro que esse senhor vai ter? Exato. Porque ele não sabe fazer outra coisa. A única profissão que ele tem é disparar. Será que esse não está vulnerável a ser aliciado pelos terroristas, por esse novo líder da junta militar? Então, são essas questões que temos que levantar. Certo. E é uma coisa importante. Todo esse que suscita para a sociedade moçambicana a preocupação. Qual é? Todas as guerras que aconteceram, que vão acontecer, quem sofre é a população. Quando se fecha o RISAV, quando se destrói a infraestrutura, queima-se viaturas, são do povo, nunca vai ser do filho do Nilson nem do filho do Sufumumad. Vão ser da sociedade, do povo moçambicano, que vai ser usado como escudo nessas guerras. É Exato. Por isso que nós, como sociedade, estamos preocupados. Mas há uma tese que temos de defender. Eu certo. Concordo com o meu amigo Cota Chirinza. Quando fala dos esquadrões da morte, também temos que olhar, porque a junta militar teve direito ao holoforte. Qual é... Eu até já desafiei, irmão, sairmos agora aqui, termos 10 armas em punho, ficarmos ali na estrada. Somos recolhidos a tempo e hora.
Mas a junta militar saiu na televisão com direito a TVM, Rádio Moçambique, Miramar, todas as televisões lá filmar junta militar a dizer com armas em punho. Faz lá vamos lá, nós dois saímos com armas em punho, dizemos somos uma junta. Somos recolhidos. A junta teve direito a televisão sair da beira para Gorongosa, lá no mato, e filmar. A Frelimo deixar mesmo. Deixou Nhongo sair na televisão. Não votem o Sufo Muhammad. Sem ter direito a microfone mesmo. Então, é justa a colocação do meu amigo, que é uma criação da própria filha. Mas também tem outra questão. A Renamo também já se percebeu que foi enganada. A Renamo foi enganada. O Sufo disse que foi enganado. Exato. No DDR, será que a Renamo também não sabe, não sabe mesmo que para fazer frente a Frelimo todos esses anos teve que usar bala? Shirinze, 2 minutos, porque parece que queria... hoje está ultrapassada a sua questão. Não, está ultrapassado, mas não vou deixar em vão esses 2 minutos. Né? Exato. Não vou deixar, nem por brincadeira. A verdade é uma. Nós queremos que os telespectadores lá em casa, o povo inteiro, entenda que nós não queremos a guerra, mas não tememos a guerra. Sempre dissemos isto. Porque o que é que significa não temer a guerra neste caso? Não, essa guerra que eles querem promoverem agora, que começaram com essa história. Eles quem? Porque eles já Frelimo. Eles já Frelimo. Eu queria ouvir, eles já Quer perceber quem? Eles já Frelimo. A Frelimo entrou dentro da Renamo, escolheu pessoas e pôs lá no mato. Até fizeram isso com o Nhongo, coitado. Sinceramente. E quando fizeram o Nhongo, a tua missão já terminou. É quando ele acordou. Disse, terminou. Como? Camilo, estás aqui na cidade, não sabes o que está a acontecer lá. Ouça de nós que temos o domínio e o controle de todo o país. Exato. Mesmo aquilo que está a acontecer lá em Niassa, nós temos o domínio. O que é que está a acontecer? Muito bem. Espero que esta situação, nos próximos dias, também seja ultrapassada. Muito rapidamente também vamos mexer, não menos importante, o caso das chamadas dívidas ocultas, que nesta semana tiveram o seu epílogo na fase de alegações finais. E escutamos, portanto, na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, tivemos a situação da procuradora Ana Sheila Marangula, dado importante na sua locução, na sua apresentação, ela que solicitou 10 horas para poder colocar as suas alegações. A regra geral foi, portanto, solicitar ao tribunal que condene todos os réus que de forma diferenciada tiveram implicações neste assunto das dívidas ocultas. Por ser jurista, talvez, posso começar por si também, Pelembe. Qual é a sua análise em relação ao fato dela, da Ana Sheila Marangula, ter iniciado a sua locução com um ataque, diríamos assim, à própria Ordem dos Advogados de Moçambique, que, segundo ela, ao invés de ser assistente do próprio Ministério Público, comportou-se como quem estivesse a fazer defesa de honra da classe de advogados. Também falou a Ana Sheila Marangula das supostas ameaças que terá sofrido por parte dos réus e negou de haver interferência política no Poder Judiciário. Qual é a sua análise que faz em relação a isso, tanto tu como os demais tantos comentadores? Bem, já era esperado o posicionamento do Ministério Público desde o início do julgamento, porque na ótica do Ministério Público, aquelas pessoas já tinham o destino traçado, porque todas as reivindicações, todas as colocações da defesa eram sempre rejeitados pelo tribunal, embora algumas não tinham consistência, alguns processos tinham. Mas o que me chama a atenção é que o Ministério Público queria, é aquilo que nós dissemos, que muitos chefes gostam de colocar assessores e os yes-mens. Ela queria ter um assistente yes-man. Infelizmente ela não conseguiu, porque
a Ordem dos Advogados tinha também capacidade de interpretar. Se for já ver, era composto muitas das vezes pelos antigos bastonários da Ordem dos Advogados, que naturalmente têm vasta experiência no panorama jurídico moçambicano. Já escreveram vários livros, já defenderam várias teses em termos jurídicos nacionais. E Ana Sheila Marengula queria ter ali a Ordem como seu advogado. Infelizmente, a Ordem tinha, apesar de ser assistente, tinha o direito de contrapor algumas fragilidades do próprio Ministério Público. A título de exemplo, se for já ver, em várias sessões, quando se tratava de peixe miúdo, na minha opinião, outras figuras, a Ana Marengula se manifestou como uma mulher forte. Mas quando foi o tempo de Guebuza, não teve várias perguntas. Quem salvou a hora foi a Ordem dos Advogados. Ela apenas fez 4 ou 5 perguntas e parou por ali. Ou seja, aquela tendência que nós já prevíamos. O Ministério Público, um tribunal que já tinha consciência de quem devia atacar ali naquele tribunal. E ela esperava que a Ordem fosse o seu compadrio. Mas há uma nota negativa que eu acho que Ana Marengula, na sua locução, transmitiu. Certo. Quando ela fala dos 10 milhões que a Frelimo engoliu ou mamou. Ela chega a dizer que não tem uma legislação, mas o dinheiro entrou, foi comido. Ela até não generaliza os partidos políticos. Muito bem. Tivemos o problema do sequestro dos albinos, não se lembra, já morto. Exato, em algum momento. Dos jaxixes. Havia vários crimes que não estavam legislados, mas as pessoas foram detidas e foram condenadas, porque eram crimes hediondos. Olha, os 10 milhões que a Frelimo mamou prejudicou a sociedade moçambicana. Tem um borderô. Ela, e há uma coisa também que me chamou a atenção ontem, estava a assistir às alegações. Ela usa muito o relatório da Kroll. Baseia-se muito naquilo que o relatório da Kroll diz. Quando está a seu favor. Mas quando é a defesa a bater-se com aquilo que vem no relatório da Kroll, ela foge. Então, aqui eu acho que dualidade de critérios. Certo. Há uma justiça seletiva daqueles que são fortes, é fraco para os fortes e é forte para os fracos. A título de exemplo, quando o tribunal quis notificar, por exemplo, o Chivale, aquele do Banco de Moçambique, foram notificados. Mas quando se pronunciou o nome do Presidente da República para ser notificado de outras pessoas, o tribunal apenas disse que não entrou dinheiro na conta deles, eles não estão, por isso que não estão aqui arrolados, então esqueçam lá esses. Muito bem. É complicado. Então, exato. Na minha opinião, sinceramente, foi um julgamento controverso. Embora os que vão ser condenados em algum momento prejudicaram o país e merecem serem condenados, mas fica o dever do tribunal ser transparente, ser apartidário e não olhar para as caras, as cores partidárias. Nós, como MDM, na legislatura de 2009 para 2014, colocamos em plena Assembleia da República o anteprojeto da independência dos tribunais, do setor judiciário, foi chumbado. E hoje estamos a assistir, o tribunal está tomado, o sistema está contaminado, decisões políticas. Viste, Evaristo, como é que se premia um juiz de linha em pleno jogo de futebol? O jogo está a ocorrer, o juiz ali é premiado como melhor juiz enquanto o jogo ainda está em andamento. Ou seja, Ana Sheila Marengula foi dada prêmio do trabalho que ela está fazendo na BO enquanto ainda não terminou o jogo. Então, o que significa isso? Shirinza, interferência
do judicial, de política no judiciário, Ana Chalama Angola disse que não há espaço para isso. Tanto que ela, pessoalmente, não admitiria que o trabalho que ela esteja a fazer seja interferido, seja qual for a força política. Esta mensagem não é uma mensagem forte de alguém que efetivamente está comprometido com a justiça? Não. O colega Pelembe falou e bem. É possível, no exame, na faculdade, aparecer o diretor da faculdade. Vem dizer que tens 19. Ainda nem terminaste de escrever, de responder. Ter 19 valores antes de terminar o exame. É possível isso? Então ela é um dos exemplos de corrupção. Ela é um dos exemplos da interferência política no judiciário. Mas, Daí que até hoje é uma das pessoas que nega que o presidente Nyusi seja ouvido. Exato. E falando do prêmio, do polêmico, da polêmica premiação, de informações escolhidas ao nível da magistratura, tivemos conhecimento de que, na verdade, o Presidente da República apenas entregou. A premiação efetivamente foi preparada pela própria magistratura do Ministério Público, neste caso chefiada pela própria Beatriz Bochila, Procuradora-Geral da República. E o Presidente apenas coube de forma cerimonial a entregar. Esta justificação procede, na sua opinião? Não procede, porque isso demonstra de que é um sistema. Não estou a referir ao sistema judiciário executivo, não. Do ponto de vista de justiça, não há nenhum problema, ou é uma questão ética, moral e não de justiça. Como é possível você premiar um aluno antes do final de semestre ou final do ano? Exato. Olha o que está a acontecer. A Ana Chalama Angola meteu as mãos pelos pés. Muito bem. O que está a acontecer é que está a haver muita interferência. Mas muita mesmo. Porque é muito simples. É claro que vão dizer que nada juridicamente, ele não pode ser ouvido, só pode ser no Tribunal Supremo. Mesmo no Tribunal Supremo, se chegas lá, há interferência política. Qual é a solução? A solução é irem descansar. Não, olha, a solução é saírem do poder e entrar outros. Exato. Que não estejam comprometidos com o sistema. Nós, quando lançamos o anteprojeto, nós dissemos que podia-se usar aquele regime de outros países, onde o procurador tem mandato. Ele é eleito entre os seus pares, como se faz em outros países do mundo fora. O juiz-presidente do Tribunal Supremo é eleito entre os seus pares. Ou seja, ele tem um mandato a cumprir. O Presidente da República não pode acordar a seu belo prazer e exonerar quem quer que seja. Ou seja, se o Presidente quiser tirar a Bochila, amanhã tira. Se quer tirar o Muxanga, tira. Se quer tirar a Presidente do Conselho Constitucional, tira. Tribunal, tira. Porque ele é que escolheu e as nomeou. Lembra-se? Está aqui o Camilo, pode lembrar-se disso. Houve uma procuradora da província de Tete, que ela pediu, ela disse que estava doente, mas apareceu aqui na Matola no Comitê Central vestido com o camiseta do Partido Frelimo. Mas a justificação que ela havia deixado lá na província era de que ela estava doente. Apareceu, tiraram as fotos, nós vimos. E nada lhe aconteceu, continua aí. Até ao contrário, foi promovida a mais cargos. Muito bem. Camilo, era só mesmo a voz que faltava para esta situação. Qual a análise que faz das alegações finais? Acredita que, sim senhora, agora a justiça está sendo feita e haverá efetivamente a responsabilização? Bom, eu acredito que não sejam alegações finais, sejam alegações simples, porque a nossa magistrada, ela fez o trabalho dela e apresentou uma espécie de relatório. Certo. Não é? E quem vai bater o martelo vai ser o juiz. Eu não estou a dizer que o relatório dela não pode pesar ou influenciar, mas o juiz tem a última palavra. Depois, para além do relatório do Ministério Público, ele assistiu todo o julgamento e conseguiu anuir o depoimento ou defesa de cada um deles. E acima de tudo, ali tínhamos outra instituição, que é a Ordem dos Advogados, que fez o seu papel ali muito bem.
em algum momento até entrou em conflitos com o próprio Ministério Público. Isto é que mostrou que ali não existia uma espécie de concluído, para nós percebermos que cada um estava a fazer o seu papel, sem haver ali arranjos. Exato. E eu acho que é isso que mostrou efetivamente que o nosso Poder Judicial cresceu muito. Independentemente, como disse o meu colega aqui, Pelem, que basearam-se no relatório da Kroll. Claro que ele foi uma empresa contratada para fazer um trabalho e não tinham como não fazer isso, mas também juntou-se outro trabalho feito pelo próprio Ministério Público, porque muitos dos que estavam ali, aliás, se calhar a maioria dos que estavam ali sentados, foram primeiro ouvidos na Procuradoria, para depois serem chamados ali. Então, houve um trabalho aturado e eu acho que o que vai falar aqui, o que vai pesar aqui, vai ser mesmo a última palavra do juiz. Muito bem. A última palavra vai ser mesmo de Efigênio Batista e foi a sua última palavra também para este programa. Não teremos mais espaço para vós. Eu sei que na fervura do debate sempre há algumas ideias que sobram. Vamos ter a oportunidade de continuar a colocá-las aqui neste programa. Quero agradecer a vossa presença, Camilo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chirinza, e também obrigado Pelem, por terem estado aqui e tentar debater e conversar e trazer elementos novos que ajudaram-nos a entender algumas nuances importantes da vida da cidadania moçambicana. O nosso objetivo, efetivamente, é trazer este debate para permitir que Moçambique cresça com a sua diversidade, porque o país é de todos nós e todos nós podemos contribuir para o seu crescimento. Quero agradecer a Ciprezado Internauta por ter estado connosco. Desejamos um bom início de semana e contamos estar juntos na próxima oportunidade. Boa noite, bom descanso.